Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos dar sequência à nossa conversa, às nossas aulas, às nossas videoaulas. Vamos lá? Está aqui a apresentação. Então, a gente vai dar continuidade, né? À nossa aula número 3, né, do nosso slide 3, tá? Da disciplina Gestão Ambiental. E nesse slide, dentre os assuntos que a gente vai conversar um pouquinho, a gente vai nos aprofundar um pouco mais no termo, né? Desenvolvimento sustentável. Tá? Então, esse termo de desenvolvimento sustentável digamos, essa é a resposta que a gente viu lá no slide 1. O que era desenvolvimento sustentável? Né? Qual era essa ideia, né? A gente sabe que esse conceito ele já vem sendo trabalhado, né, ao longo do curso de vocês. Ele já vem sendo trabalhado ao longo, né, da história, né, ao longo do desenvolvimento da gestão ambiental. A gente vai aqui mesmo que falar um pouquinho, pontuar um pouquinho mais para ampliar o nosso leque de conhecimento, para a gente entender um pouco melhor, né? Então, o desenvolvimento sustentável é o modelo que prevê a integração entre economia, sociedade e meio ambiente. Então, digamos aqui, essa imagem aqui na esquerda, esse conjunto, né, que envolve aí diversos temas, né, por exemplo, ecológico, viável, social, econômico, né, ele já vem sendo traçado aí ao longo das discussões ambientais, né, e ao longo ele vem melhorando, ele vem se aperfeiçoando, né. Então, essa questão do desenvolvimento sustentável é a noção de que o crescimento econômico ele deve levar em consideração também outros viés, né? A questão social, né? A questão econômica e a proteção ambiental, né? Para a gente poder ter, digamos assim, as nossas cidades sustentáveis, né? Então, o conceito em si, ele foi, digamos, trabalhado pela primeira vez, ele apareceu, né, no relatório de Brundtland. Isso foi lá em 1987, né, que foi o Nosso Futuro Comum, né, as Nações Unidas, né, trabalhou ao longo dos anos, né, um relatório que demonstrasse todo o contexto ambiental, né, tudo que estava se passando, né, até que chegaram à conclusão que esse conceito de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável é atender às necessidades da geração presente sem comprometer as gerações futuras, né? Então, esse foi o principal discussão, né? Que houve nessa época, mas que hoje ela é atual e sempre a gente está pensando em processos sustentáveis, né? Que deixam um legado, né, para as futuras gerações, né? E a Comissão Mundial do Meio Ambiente, né? Digamos assim, nós temos a Comissão Mundial, que congregada por vários países, né, por várias lideranças, né, que discutem, né, as decisões para o meio ambiente. Assim como, por exemplo, tem a comissão estadual e aqui nós temos a comissão local de meio ambiente, né, no município, né, que ela trabalha essas questões, tá? Então a comissão também, ela avalizou o conceito da seguinte forma: viver de forma sustentável é aceitar o dever de buscar harmonia com as outras pessoas e com a natureza, de modo que a humanidade deva aprender que não pode tirar mais da natureza do que ela mesma pode repor. Então, sempre tem que ter esse cuidado, né, com os produtos, né, com os recursos naturais, deles serem restabelecidos, serem reestruturados de um tempo, né, para que as gerações possam também se usufruir, né, não só agora, mas que as futuras gerações possam também se valer desse recurso. E essas discussões, esses relatórios, né, a criação dos documentos, tratados, elas só vieram fortalecer aí, né, essa questão do nosso posicionamento ambiental, né?
como é que a gente está trabalhando essas ideias, né, essas questões sustentáveis. E também esses documentos, essas discussões têm sido referência para as empresas, né, trabalharem essa ideia, e também para os governos tomarem as decisões, criarem suas legislações, é, analisarem todo o processo, né, do meio ambiente. E também se torna uma ação estratégia, né? Isso dentro da empresa, do governo, né, das instituições, né, que propõem projetos ambientais, propõem ideias, né, que contribuem aí com a questão ambiental, né. Ele acabou levando a uma ideia mais profunda dessas questões. E com isso, claro, né, fortaleceu a norma, fortaleceu a legislação, digamos assim, foi nesse período aí, com esse documento, que alertou, não só esse documento, mas outros relatórios vieram lá na frente, como a Carta da Terra, entre outros, que fortaleceram, por exemplo, o CONAMA, né, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que estabelece limites, né, de poluentes, digamos assim, de parâmetros, né, que possam ser lançados no meio ambiente, né. Então, foi criado diversos instrumentos, isso a nível nacional, aí nós tivemos a nível estadual o Conselho Estadual de Meio Ambiente, né, que regulam toda essa questão aí dos lançamentos, da padronização, né, para que o meio ambiente não possa, não venha a ser afetado, não venha trazer grandes prejuízos para a gente. E também nesse cenário todo, a gente percebeu, né, a criação, digamos assim, de vários conceitos, né? Dentre elas, né, como a gente está trabalhando na gestão ambiental, a gente está pensando também na questão corporativa, né, na organização, na geração de lucro, né? E aí nós temos alguma dúvida, por exemplo, né? Então, o que seria sustentabilidade corporativa, né? Então, basicamente, é a arte de fazer negócios no mundo independente. Ou seja, a gente tem a livre oportunidade de pensar ideias e estar propondo ideias que possam ajudar o meio ambiente, que possam gerar riqueza para a empresa, principalmente, né? Então, as corporações, né, elas estão se valendo de vários instrumentos para se chegar a esse tipo de ideia, de sugestões, né, para que se promova ações do meio ambiente, né? Então, ele é um modelo, né, de gestão, né, em que o meio ambiente, a sociedade e o retorno econômico, eles são considerados aí de forma equilibrada em todas as tomadas de decisão, né? Então, desde a concepção do produto, tem que pensar se esse produto não vai trazer algum problema para o meio ambiente, se, por exemplo, se a matéria-prima vai estar disponível, né, para se desenvolver esse material. Se hoje nós temos disponível a um preço acessível, mas daqui no futuro pode se tornar mais oneroso. Então, tem que pensar essa cadeia produtiva para que seja tomada a melhor decisão, para ser desenvolvido, né, o produto, né? Então, tem que se planejar esses viés, né? O viés do meio ambiente, do retorno econômico e da questão social, né? Fundamental, né? Então, tudo isso, né? Todas essas ideias, elas têm que ser ideias éticas, né? Respeitando e valorizando, né? As pessoas, valorizando o meio ambiente, ser transparente, né? Não tentar enganar o público, né? Porque as pessoas elas estão conscientes, elas não são leigas, né? A comunidade, então tem que ser o mais transparente e o mais possível. E fazer o engajamento dos stakeholders, né? O que seria isso? É o nosso público para quem a gente está levando esse material, para quem é os nossos clientes, digamos assim. Boas práticas de governança comparativa, então é importante pensar desde recursos humanos, nas pessoas, nos seus clientes, no produto, né? Então, esse processo também, ele é importante, pensar em qualidade, né? E aí, prestação de conta, né? É importante prestar conta com a comunidade, com a sociedade, para a gente poder ter esse compromisso, né? Esse retorno aí do que se está pensando, né? Então, pensar em ideias, pensar o meio ambiente, pensar os objetivos do desenvolvimento sustentáveis, fazem parte aí desse mundo corporativo, das indústrias, das empresas, né? A gente mostrou lá na primeira slide, né, uma imagem, né? Como eu falei, há diversos, agora, modelos, diversos estruturas, né?
que compõem a questão do desenvolvimento sustentável, da gestão ambiental. Aí eu trouxe aqui o Dil Barbosa, que ele criou um tripé, já um tripé nosso conhecido, né, que envolve as dimensões, digamos assim, as dimensões social, econômica e ambiental, né? Então, esse tripé, eles têm que estar conectados, têm que estar ligados, né? Como a gente coloca aqui, o desenvolvimento sustentável, aqui nessa imagem, ele aparece de forma que está interceptando aí todas as dimensões, né? E entre elas também surgem outros parâmetros importantes, né? Que é a questão da inclusão social, né? Não adianta só gerar o desenvolvimento, gerar renda, né, para o empresário, aí vai gerar alguns empregos, mas tem que pensar na comunidade local, tem que gerar emprego para outras categorias, por exemplo, ter uma oportunidade lá para o indígena, para o quilombola, para o morador da região, para que eles possam estar sendo incluído, né, dentro da história da empresa. Isso é bom para a empresa, porque ela vai fazer um marketing, que ela está gerando emprego, que ela está ajudando a comunidade, né? Então, uma outra interseção aí entre desenvolvimento social e a proteção ambiental, né, proteção e conservação ambiental, é em relação à justiça socioambiental, né? Então, é, pensar que não basta gerar apenas a riqueza, né? Nós temos que valorar, né, a nossa região, não poluir, né? Por exemplo, os rios, não levar poluição do ar. Se isso acontecer, é tentar minimizar da melhor forma possível, né? Para não trazer prejuízos significativos para a comunidade, mas que esses prejuízos, entre aspas, possam ser mediados, possam ser controlados, possam ser trabalhados de forma que a preservação e o desenvolvimento econômico trabalhem-se essa questão da eficiência, né? De levar produtos que realmente valorizem a natureza, valorizem o meio ambiente, né? É fundamental esses processos na questão do desenvolvimento sustentável, nesse tripé aí, ó. Então, esse tripé ele tem que caminhar junto, conectado, ligado. Vocês podem pesquisar na internet e vão perceber que essas dinâmicas, elas estão se ampliando, né? Estão sendo inseridas outros processos, outras ideias, mas que forma que elas estejam juntas, né? Que elas estejam caminhando juntas. Não dá para dentro da empresa não ter um setor que trabalha a questão ambiental. Tem que ser trabalhado, porque é uma questão atual, uma questão de realmente de concorrência, de competitividade, né? Então, é importante trabalhar esse tema. E ao longo desse processo, né, ao longo do nosso próprio estudo, a gente percebe que paradigmas foram quebrados. Paradigmas, digamos assim, questões obsoletas, que eram aplicadas, né, nas revoluções, nas revoluções industriais, que só olhava a questão econômica, timidamente a sociedade, e o meio ambiente era dissociado. A gente pode olhar aqui na imagem esquerda, esse círculo aí, ele não está conectado, né? Então, era um processo obsoleto, que hoje tem que ser quebrado isso. A gente tem que trabalhar esse viés, digamos, virtuoso entre esses parâmetros, né, esses conjuntos de situações, a economia, né, a sociedade, o meio ambiente, eles têm que estar juntos, né, eles têm que estar interligados, porque eles fazem parte do mesmo processo, né? Então, não tá, a gente não tem como separar o meio ambiente, né? Se as empresas, se a indústria ela pensa dessa forma, elas vão estar tímidas no mercado, elas vão estar tímidas no processo, porque hoje em dia o processo é esse. A empresa fazer o marketing do trabalho dela ambiental, de ela fazer realmente isso com ênfase, com ética, né? Com responsabilidade, né? Implementar programas mesmo na comunidade, programas sociais, ela não dá para ela ficar lá bonitona, lindona na empresa, com os seus muros auto-fechados da comunidade. Ela tem que se abrir para a comunidade ser, digamos, o marketing dela, possa levar para ela o seu produto, né, a sua imagem, né? Então, isso daí é muito importante, tem que quebrar esses paradigmas.